2.1 Larga de ser servo da mentira. Toma aí, ó. Toma aí a verdade na sua cara aí, ó. Toma o seu alien aí, ó. Toma essa do Megamente. Isso aqui, por mais que seja engraçado, né? Esse escroto aqui, ó, dessa cabeça avantajada, é um demônio, irmão. É um anjo caído. Quem descreveu ele foi o Aleister Crowley, o satanista lá. Ele entrou em contato com essa merda aí, ó. Ó, não deseje ver anjos. Olha que pedrada. O que o Criador fala na Bíblia, cara? As pessoas são idiotas, né, velho? As pessoas querem, né? Quer ver o anjo, quer ver o sei lá quem lá do além. Vai, você vai ver. Você vai ver. Você vai ver quem vai aparecer. Vocês vão ver. Não desejes ver anjos. Esse aviso pode ser encontrado na obra De Oratione de Evagrio Pontico, um texto com várias instruções sobre a vida espiritual cristã, utilizado pela Igreja Católica. E você querendo ser possuído pelo Arcanjo Miguel. Mas eu tenho queixo quadrado, eu posso. Você não, hein? A vida é assim, irmão. Porém, quem essa pode mais instrução chora em menos. específico parece deslocada. Calado, Vitor! Você tá falando ainda passando vergonha, Afinal, canalha? Anjos são conhecidos como servos de Deus, seres protetores e puros. Se eles são bons, por que esse aviso existe? A verdade é que ao longo da história, foram registrados muitos relatos bizarros envolvendo aparições de seres divinos, mostrando um mundo espiritual cristão muito mais profundo e assustador do que parece, revelando a existência de um lado sombrio, sobre humanos que se encontram com anjos. Em 1900, seu lixo! Ocorreu um incêndio catastrófico Burrão! no edifício Joelma. Porra de web namorada, Dos caralho! 25 andares que ele possui, 14 foram destruídos. Mas o curioso desse incidente é o relato de um dos sobreviventes, William Conceição. Na época, ele trabalhava no edifício Joelma como auxiliar administrativo. No momento do incêndio, ele estava no 13º andar, logo Já acima toma essa do 12º, Mogavil. onde as chamas se alastraram. Quando a fumaça e o fogo começaram a chegar no seu escritório, ele decide fazer uma oração pedindo ajuda, e uma coisa inexplicável acontece. Levante e vem. Segundo as suas palavras, um anjo surgiu entre a fumaça e estendeu a mão. Depois disso, ele afirma que o anjo o levou até a porta do único elevador que ainda funcionava, o que lhe permitiu escapar. Esse relato colabora com a ideia de que anjos são bons e protetores, e isso pode ser averiguado consultando a Bíblia. O cristianismo é a maior religião do mundo, e a Bíblia é o livro fundamental que registra sua história e doutrina. Ela guarda a revelação divina da criação do mundo até o seu fim. Nesse contexto, um dos seres mais intrigantes e recorrentes nela são os anjos. Segundo as escrituras, anjos são realmente servos de Deus, e o nome anjo vem do grego angelos, e significa mensageiro. Divididos em tipos e funções, assim como no caso do edifício Joelma, nos textos sagrados, a sua função de protetor e mensageiro é confirmada, porque eles mostram exatamente isso. Anjos trazendo mensagem a figuras bíblicas importantes como Maria, mãe de Jesus, e Abraão, o pai do povo israelita. Também encontramos muitos exemplos de proteção, como em 2 Reis 17, onde anjos são enviados para proteger o profeta Eliseu do exército sírio que o perseguia. Porém, a parte bizarra disso tudo é que nem todos os encontros com anjos foram assim. Ei, Xandão, vê a gameplay do novo GTA, vai. Entre os séculos 4 e 5, um eremita cristão sírio chamado Simeão era conhecido por habitar o topo de pilares de pedra, se dedicando a uma vida extrema de oração. Segundo a tradição monástica ortodoxa, inicialmente, os pilares que ele utilizava tinham cerca de 1 a 2 metros. Porém, ao longo do tempo, ele construía colunas cada vez maiores, chegando até 28 metros de altura. Esse estilo de vida isolado, exposto a chuvas, sol e tempestades, durou mais Super, você acredita em rezar Ave Maria? Não. de 35 anos. Durante esse período, ele presenciou muitos fenômenos sobrenaturais, mas um, em especial, foi diferente. Certo dia, enquanto Simeão estava na torre, um anjo sobre uma carruagem de fogo desce dos céus ao seu encontro com uma mensagem.
O Deus do céu e da terra me enviou a ti, como vês, com um carro e cavalos, para que eu te levasse como Elias ao céu, pois és digno de tal honra, pela santidade da tua vida. E já chegou a hora de provares os frutos dos teus trabalhos e receberes a coroa de louvor da mão do Senhor. Simeão hesita por um momento, mas aceita. E ao erguer seu pé direito para subir na carruagem, faz o sinal da cruz como de costume. O anjo desaparece imediatamente. Abaixo do pé de Simeão, apenas o vazio. E é então que ele percebe algo terrível. Aquilo que estava na carruagem não era um anjo de Deus. Se ele subisse naquele carro, provavelmente isso significaria uma queda fatal de 28 metros até o chão. 30 metros, Petrobras? Além da história de Simeão, existem muitos outros exemplos de pessoas que já viram esses supostos seres de luz, vindos principalmente de registros históricos cristãos e de relatos de exorcistas. Não desejes ver anjos, porque esse alerta existe. Basta ler o resto da sentença. Não desejes ver anjos, poderes espirituais ou Cristo com seus olhos físicos. Se o fizer, mesmo depois de se tornar soberano sobre sua mente, você poderá acolher o lobo em vez do pastor e adorar os demônios que lhe são tão hostis. Toda essa cautela em relação a aparições existe em quase todas as vertentes do cristianismo, e isso não é por acaso. A teologia cristã e a Bíblia ensinam que ser enganado por um espírito maligno pode causar consequências graves, de desvios doutrinários até tragédias reais. E o motivo de tantas pessoas caírem nesses enganos está na natureza dessas entidades. Na cultura popular, demônios são retratados de formas grotescas, possessões, aparência assustadora, fenômenos violentos, entre outras coisas. E aí, Guilherme? Antes disso, segundo as escrituras, anjos são criaturas espirituais muito antigas e extremamente inteligentes, capazes de interagir com o mundo físico e até assumir a aparência humana. Isso não seria problema, se não existisse sua contraparte, os demônios, ou mais Obrigado precisamente, pelo Pix, irmão, já reajo. eles Deus não têm muitas abençoe. dessas mesmas capacidades angelicais. Inclusive, a habilidade de influenciar pensamentos, manipular emoções e assumir formas diferentes para ganhar a confiança das pessoas. Relatos ao longo da história descrevem essas entidades se passando por anjos de Deus, figuras religiosas, parentes falecidos ou até mesmo pessoas próximas. Eles também conhecem profundamente a natureza humana e utilizariam tudo isso para levar as pessoas ao pecado e à destruição. Entre os registros que mostram o quão assustador pode ser esse tipo de manipulação, temos a história do diário de Gemma Galgani. O que os textos nos contam é que tudo começa no final do século XIX. Na pequena cidade italiana Lucca, durante uma sessão de oração, uma jovem chamada Gemma Galgani começa a ouvir uma voz. Como você é tola por rezar para esse malfeitor. Veja o mal que ele lhe faz, mantendo-a pregada na cruz com ele. Como então você pode se importar com ele? Com aquele a quem você nem conhece, que faz sofrer todos os que o amam. Ela ignora a voz, mas os fenômenos não... Gemma recorda seu guia espiritual, o padre Germano, em busca de orientação sobre esses eventos. Porém o demônio tenta separá-la dele, descrevendo o sacerdote como um Eu rezo só pra Deus, tá certíssima, Paloma. homem terrível. Ele usa inúmeros argumentos, mas Gemma demonstra que mesmo sem a ajuda de Germanos, ela não cederia. Seu As palavras não funcionaram, a entidade mudou de estratégia, se transformando no padre da igreja local. Inicialmente o disfarce parece funcionar, mas a jovem consegue sentir a presença perturbadora vindo do suposto padre. Ele então acaba revelando a farsa e fugindo. Já em outro momento, a potestade aparece como um anjo resplandecente, trazendo a seguinte proposta. Veja, posso te fazer feliz, se você jurar me obedecer. Dessa vez, Gemma não sentiu a sensação perturbadora que normalmente vinha com a presença maligna. Ela ouviu inocentemente o seu discurso, e quando estava quase sendo enganada, Deus intervém, a fazendo perceber a ilusão e rejeitar a oferta. A entidade também tentou usar elogios para induzi-la à soberba, sonhos onde ela era exaltada e outras experiências desse gênero. Mas todas as tentativas falharam. Após os disfarces serem frustrados, o anjo caído se torna... ele caiu do céu e ficou triste, chorando e revoltadinho com os seres humanos. O cara conseguiu ser expulso do céu, irmão. Seu bosta. Que é Mogavil, caralho. extremamente violento, Tomar assumindo no formas cada cu. vez mais perturbadoras. É criado um muito grande cachorro burro, negro irmão. E um gigante. Ainda assim, Demônio Gemma resiste vencendo as morfético. provações e sendo reconhecida como uma santa pela Igreja Católica. O que sobrou de tudo isso é o seu diário com páginas chamuscadas e, segundo os registros, foi o resultado do demônio tentando destruir. Já vimos como esses seres agem em suas capacidades, mas uma coisa interessante que eu pude Ah, não, soldeira. Você tá do outro lado? ver foram hipóteses sobre a sua área de atuação. Algumas pessoas perceberam Cê que, fez considerando isso a variedade mesmo? de relatos, uma criatura com essas capacidades Cê poderia fez explicar a isso maioria dos mesmo? monstros de várias culturas e crenças diferentes, doppelgangers, skinwalkers, Caralho! espíritos obsessores e até mesmo yokais que Skinwalker é meu pênis. mudam de forma. É como se todos se referissem à mesma Que aumenta de tamanho e muda de forma. coisa, mas descritos por povos distintos. Isso é coerente com a visão bíblica de que demônios atuam por toda a Terra. Mas essa realidade implica em uma pergunta. Se as potestades são tão superiores aos humanos e atuam por todos os lugares, por que elas já não dominaram completamente a humanidade? O que você acha que aconteceu comigo? Já aconteceu com você? Você foi completamente arrombado, né, irmão? Muito burro. E lógico que nunca aconteceu comigo, pô. Aqui é o Prime.